O ano era 2007. O Brasil tinha vencido a Copa América, o dólar valia R$2, Piratas do Caribe, Harry Potter e Homem-Aranha estavam estreando juntos no cinema. E um anúncio que mudaria para sempre o mundo foi feito. Steve Jobs prometeu entregar um telefone que tivesse uma touchscreen, um iPod embutido e um navegador de internet. E como que ele poderia fazer isso? Por meio do iPhone. Essa ideia parecia revolucionária quando ela foi lançada, mas às vezes nem tanto quanto parece. 2 anos antes, a Nokia já tinha lançado um celular com internet 2G e em 1995, 12 anos antes, Bill Gates já descrevia no seu livro A Estrada para o Futuro um microcomputador de bolso. E, mesmo assim, não foi a Microsoft nem a Nokia que criaram algo como o iPhone. Foi a Apple, sob a liderança de Jobs. Sob a supervisão desse homem, Steve Jobs, foram lançados iPods, iPhones, iPads, iMacs e graças a essa gama de produtos, a Apple chegou ao posto da maior empresa do mundo um dia após a morte de Steve Jobs. Como foi o processo criativo de Steve Jobs para lançar essa tecnologia e como você pode ter ideias tão inovadoras? Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode criar negócios inovadores. A forma mais simples da gente gerar ideias é pensando em como resolver dores ou conceder desejos para outras pessoas. As dores, elas se referem aos problemas, às frustrações que clientes em potencial venham enfrentar nas suas vidas, enquanto desejos são as suas necessidades e vontades não atendidas. Quando o empreendedor identifica essas dores e esses desejos, ele pode criar soluções que realmente resolvam um problema. Um exemplo é, se você é dono de uma loja de produtos de beleza e aí percebe que muitos clientes reclamam da falta de tempo para se cuidar, você pode pensar que seria uma boa ideia criar um serviço de atendimento domiciliar para atender esses clientes logo nas suas casas, que é, por exemplo, justamente o que a Singu faz. Isso é um exemplo de como identificar a dor, ou seja, a falta de tempo de clientes de se locomover até, de fato, pedicure, manicure, esses salões de beleza, e criar uma solução para resolver essa dor, que é o serviço de atendimento domiciliar para poupar o tempo das pessoas que não querem ter esse deslocamento. Outro ponto importante é transformar a sua solução em um analgésico e não numa vitamina. Porque, enquanto as vitaminas são produtos que as pessoas compram para se manterem saudáveis e prevenir doenças, os analgésicos, eles são comprados para aliviar dores imediatas. Só para você entender a diferença, presta atenção nessa história. Imagina que você passou o fim de semana inteiro vendo televisão e entre os programas você viu uma senhorinha super simpática com uma voz muito doce dizendo: com o ômega 3, melhora a memória, concentração. E o frete grátis, esqueci. Isso mesmo, frete grátis para todo o Brasil. Mas você não quis saber da vitamina que fortifica os ossos, porque, vamos combinar? Quem é que toma essas coisas? Deu segunda-feira, você pegou a moto, desceu a rua 120 por hora e aí caiu e quebrou o braço. Cheio de dor, você implorou para a primeira pessoa que passou por você na rua que fosse na farmácia comprar um analgésico que te fizesse parar de doer e você nem perguntou quanto custava, porque naquela situação nem importa tanto, o seu corpo estava pedindo por isso. Às vezes, as vitaminas que você viria vir tomando antes poderiam ter prevenido esse problema e deixado seus ossos fortes a ponto deles não quebrarem nessa situação. Sim, poderia, mas não é o que passa pela nossa cabeça de primeira. Se você quer gerar ideias que realmente resolvam os problemas dos seus clientes, é importante focar em soluções que sejam quase como analgésicos, ou seja, que resolvam dores imediatas e urgentes. Porque isso vai fazer com que as suas soluções sejam mais valiosas para os seus clientes e vão aumentar as suas chances de sucesso no mercado. Só que, mesmo tendo noção dos problemas, a ideia de como resolvê-los não vai aparecer magicamente. Para isso é importante que você esteja em ambientes criativos. Você já deve ter reparado em como as empresas do Vale do Silício têm todo um ambiente mais dinâmico e divertido. É por isso, porque por mais que seja importante sentar na frente de um computador e trabalhar, as ideias vão vir mesmo quando você está jogando videogame, quando você está andando no parque ou até tomando um banho. São várias opções de ambientes que te fazem ter novas ideias. Até porque se a única opção fosse o banho, a França não ia ter nem metade dos filósofos que tem hoje. E o que todos esses ambientes têm em comum? O ócio, o relaxamento. Esse tipo de espaço, ele pode ser um dos fatores sobre os quais também a Apple conseguiu fazer todas as inovações, porque ela justamente prepara os seus ambientes para ser pegado. Mas, tem outras coisas também. Tem uma cultura de inovação, uma cultura de análise de mercado, de fazer melhor. Então, nem tudo se resume à inspiração e observação. Existem realmente métodos voltados a criar ideias, como, por exemplo, a estratégia do Oceano Azul. A ideia do Oceano Azul é a seguinte, um mercado é como um oceano e os consumidores são como os peixes e as empresas são como os tubarões. Quanto mais tubarões,
mais vermelho fica o mar, porque maior vão ser as competições por esses peixes e o conflito entre as empresas. Só que às vezes a gente tem que pensar, putz, será que melhor do que o objetivo de competir para ser o tubarão que vai derrotar todos os outros tubarões, na verdade ser um tubarão que vai estar nadando num oceano azul que não existe concorrentes e todos os peixes vão ser seu? Então para isso você pode seguir 5 passos. O primeiro é identificar os fatores que não são importantes para o cliente e eliminá-los. Por exemplo, se você tem um aplicativo que você disse que toda vez que o cliente passa uma tela vai surgir uns balãozinhos, porque isso teoricamente mostra que ele conseguiu evoluir na sua experiência, mas aí você vai falar com o cliente, ele nunca nem percebeu que isso existia, nunca fez diferença na vida dele, provavelmente esse tipo de coisa que você gastou dinheiro para desenvolver não serviu para nada. O segundo passo é identificar os fatores que são importantes para o cliente, mas podem ser reduzidos para que se ofereça um produto ou serviço com preço mais baixo. Pensa no caso de, por exemplo, um carro. Você usa o carro para se locomover do ponto A ao B, mas você também poderia fazer isso com patinete ou então com um skate. O terceiro passo é identificar os fatores que são importantes para o cliente e você oferecer aí mais valor agregado em relação à concorrência. É exatamente isso que a Apple faz, por exemplo. Quando ela tem iPhones que tem um preço muito mais caro e ela vende, é porque existe uma percepção de qualidade naquele produto que supera a percepção que a população tem sobre todas as outras concorrentes da Apple, né? Samsung, tem o próprio Google Phone, aquele celular da Microsoft, Huawei, pode ser bons celulares da Sony, mas dificilmente você vai ver uma pessoa que usa a Apple querer mudar para cada um desses. O quarto passo é identificar fatores que ainda não são oferecidos pelo mercado e criar uma nova proposta de valor. O Airbnb fez isso quando, no ápice da crise do subprime, as pessoas estavam tão acostumadas a assinar contratos de longo prazo nos aluguéis dos seus imóveis que, de repente, quando todos os imóveis começaram a se desvalorizar muito e as pessoas deixaram de ganhar dinheiro com o aluguel, o Airbnb decidiu facilitar a vida do dono do imóvel para que conseguisse conceder o seu imóvel por um final de semana ou então alguns dias, ao invés de contratos de longo prazo, o que fez com que esses donos de imóveis conseguissem rentabilizar o seu imóvel no momento em que todo mundo estava perdendo dinheiro, tornou o Airbnb justamente como uma grande plataforma no momento da crise subprime, como algo que oferece uma proposta de valor que antes não tinha sido feita. E o quinto passo, e provavelmente o mais importante também, é você se inscrever aqui, que é um canal onde você vai receber notificações de vídeos focados em colocar o dinheiro no seu bolso e te trazer novas ideias de negócios. Então, você quer aumentar as chances de você ter ideias inovadoras nas suas empresas? Se inscreve aqui no canal Jorge Negócio, ativa a notificação para você receber os outros vídeos também das jovens. Mas, voltando ao iPhone, a Apple eliminou os teclados físicos presentes nos smartphones da época, apostando num design minimalista e intuitivos sem que tivessem mais botões como deveriam. Talvez você se lembre do BlackBerry, que ele tinha tantos botões que às vezes você via botões em cima de botões. Então, a Apple criou uma grande disrupção nesse sentido. Eles até reduziram o tamanho da tela, apostando num display menor do que o das outras marcas, mas com mais qualidade de resolução. Ou seja, esse foi o momento em que a Apple lançou o iPhone e decidiu simplesmente que era hora de eliminar botões, mas também teve a hora de reduzir de tamanho. Chegou um momento em que a Apple reduziu o tamanho da tela, apostando num display menor que o das outras marcas que começaram a tentar fazer produtos parecidos com o da Apple, mas o objetivo de diminuir a tela foi para conseguir ter mais qualidade e mais resolução na pouca tela que existia. E na hora de aumentar, a Apple também inovou. A Apple aumentou a capacidade de armazenamento do iPhone, oferecendo modelos com 256 GB, e também investiu na qualidade da câmera, fazendo com que hoje um iPhone, por exemplo, dê de lavada em muitas câmeras que existiam, por exemplo, 15 anos atrás. E na hora de criar, a Apple criou uma interface de usuário única, intuitiva, visando um sistema operacional que possibilitasse o download de aplicativos exclusivos, além de criar uma loja virtual própria, que é a App Store, para oferecer toda uma experiência completa e integrada para o usuário. Vai parecer até que a Apple patrocinou isso aqui, quem dera. Bom, existem outras coisas que você pode fazer também para buscar inovar, né? Existe o Sexy Canvas, que é uma ferramenta que ajuda a desenvolver ideias para produtos e serviços ou campanhas de marketing que explorem os 7 pecados capitais. Pois é, luxúria, gula, preguiça, ira, inveja, vaidade e avareza. A ideia é que você tenha o máximo deles na sua empresa, mas comece pegando um e tente implementá-lo da melhor forma possível. Um exemplo clássico disso foi o que o iFood fez. No caso do iFood, por exemplo, eles se tornaram bons em apenas 2 itens, que é a gula, afinal muita gente gosta de comer e acaba comprando mais do que precisa para aproveitar promoções e poder comer bem, e a preguiça, já que é um serviço em que você recebe tudo pronto na porta da sua casa, ou seja, te elimina o trabalho de você ter que ir para um restaurante ou então para o mercado ou de você ter que fazer sua própria comida. Outro exemplo é o próprio Instagram, que usa a preguiça pela facilidade de você ter de receber entretenimento, aquele shot de dopamina sem que você precise se movimentar, só pegar o celular e ele tá ali. A ira também, porque o Instagram também acabou virando como o Twitter, né? Uma plataforma onde as pessoas elas são fervorosas nas suas opiniões, começam brigando, falando sobre o relacionamento de quem tá namorando quem, ou melhor, quem que votou em quem. E a vaidade por ser um espaço em que você consegue mostrar
uma versão muito melhor de si mesmo através de coisas como, por exemplo, filtros, viagens que você faz, saídas com os amigos, que são coisas que você quer mostrar para as outras pessoas verem e pensarem: Uau, nossa, fulano tem uma vida tão legal. Então, esse método de você usar 7 pecados capitais para criar produtos e soluções que fomentem isso nas pessoas são feitos para gerar bastante desejo no que você está vendendo. E se você olhar com cuidado, você vai ver que as maiores empresas do mundo usam esse sexy canvas. Mas o que importa não é a ideia, o método que você usou para chegar na sua solução, ou sequer o ambiente em que você criou. O que mais importa é a execução. Botar o negócio para rodar é justamente a parte em que as pessoas mais travam, que é o famoso vale da morte das startups. E sabe qual que é o nome da foice que a morte usa para conduzir as almas das startups para esse vale? Não? Vou te falar, ó. O nome da foice é perfeccionismo. Como diria o Reid Hoffman, o fundador do LinkedIn, se você não sente vergonha da primeira versão do seu produto, então ele foi lançado depois da hora. Porque o primeiro produto nunca vai ser o produto final. Ele normalmente vai ser um protótipo, né? Como a gente chama, na verdade, de MVP, Minimum Viable Product, ou então produto mínimo viável. Olha o Tinder, por exemplo, baita case. Hoje o Tinder tem funções de localização, de gostos, de biografias, de fotos, de inteligência artificial, de chat. Mas para testar a ideia, os criadores do Tinder não precisavam mais do que mostrar fotos de pessoas que eram atraentes e depois colocar algum negocinho ali para eles conversarem. Em um MVP, o seu cliente vai decidir qual que é o mínimo que ele precisa para resolver aquele problema e você vai procurar formas de tornar esse produto mínimo viável. O próximo passo é lançar o seu MVP no mercado para que você possa coletar feedback dos usuários e com esses feedbacks, ir melhorando, ajustando o seu MVP para que ele cada vez fique mais perto de algo definitivo. Porque nisso de você pegar as opiniões das pessoas que viraram seus clientes e ver o que eles realmente acham do aplicativo, o que pode melhorar, nisso muita coisa pode mudar. Pode ser que você tenha que pivotar, que é quando você muda a direção para onde o seu negócio está indo. Quando você esperava que ela ia para um lado e aí você vê com base no que você conversou com seus clientes que você deveria ir para outro. Lembra do iPhone? Então, no início o iPhone ele foi pensado para ser um iPad, mas foi só durante a criação que o time notou que dava para replicar a mesma tecnologia numa tela menor, então mudaram de direção para construir um celular a partir disso. Também teve uma empresa de tecnologia que começou a desenvolver um aplicativo de treinamento para atletas amadores. A ideia era criar uma plataforma que permitisse que os usuários definissem metas de condicionamento físico e recebessem um programa de treinamento personalizado para alcançar essas metas. Mas durante o desenvolvimento do aplicativo, a equipe percebeu que a maioria dos usuários estava mais interessada em monitorar e acompanhar o seu progresso de treinamento do que receber um programa personalizado. E eles também descobriram que muitos usuários gostavam de compartilhar o seu progresso nas redes sociais e fazer o famoso "de hoje está pago". Até porque, a gente sabe por um fato científico que se não postar, o treino não funciona. Bom, e com base nessas observações, a equipe desse aplicativo decidiu pivotar e transformou o aplicativo numa plataforma de compartilhamento de progresso de treinos. Eles criaram recursos que permitiam os usuários registrarem o seu progresso e compartilhá-los com os amigos, familiares, seguidores, e também adicionaram recursos de gamificação, como pequenos desafios de treinamentos para serem completados e medalhas virtuais que eram ganhas quando você completava esses desafios, para justamente recompensar os usuários por estar usando ativamente o app e alcançando as suas metas. Então, a pivotagem se provou ser um sucesso, e a plataforma rapidamente se tornou popular entre os atletas amadores que buscavam uma maneira divertida e motivadora de monitorar o seu progresso de treino e compartilhar as suas realizações com outras pessoas. E aí, com isso, com essa nova dor encontrada e depois dessa pivotagem, a empresa foi capaz de escalar rapidamente e atrair investimentos graças ao sucesso que foi essa mudança de curso. Não sei se você conhece a empresa que eu estou falando, ela tem um nome, ela chama de Omada Health. E isso tudo para te dizer que só quem realmente está no campo de batalha e busca executar, ao invés de morrer na praia só com a ideia, aprende o jeito certo de manusear as armas que tem à sua disposição. Então se lembra, a forma mais simples é você começar a resolver problemas, porque vender analgésico é mais fácil do que vender vitaminas. Depois você foca em ter ou estar em ambientes que estimulam a sua criatividade para que você possa produzir mais e também ter um ócio criativo para você conseguir refletir. E aí com isso você vai construindo MVPs, testando no mercado, coletando feedbacks para testar as suas ideias de fato e eventualmente pivotar. E como ferramenta você pode usar o Sexy Canvas ou então a estratégia do Oceano Azul. Mas nunca se esqueça que o que mais importa não é a ideia, é execução. E como é essa a parte que a maior parte das pessoas realmente morre na praia, um caminho que você precisa seguir para garantir que você vai ser capaz de ter as competências para tirar o seu negócio do papel e colocar ele para rodar é assinar a Level 5, que é um coquetel de cursos que mais vão te qualificar para que você desenvolva as habilidades que o mundo realmente precisa.
não só para você poder se tornar um profissional valioso no mercado, mas para você conseguir construir os seus negócios. Inclusive, na Level 5, a gente tem um curso chamado Startup Simples, dado pelo meu amigo Rodrigo Tognini, CEO da Conta Simples, que foi responsável por captar mais de 150 milhões de reais para sua startup e hoje já transacionou mais de 7 bilhões de reais nos últimos 12 meses. Então, ele deu um curso completo para que você consiga justamente criar e tirar a sua startup do papel. Se você quer aprender com os melhores desse nicho, então, você deveria vir aqui na descrição, clicar no link para você ver tudo que tem lá na Level 5, se você realmente estiver sério em querer investir em você. Não é um negócio baratinho, a gente realmente investiu muito dinheiro e colocou muito carinho para fazer esse conteúdo ser algo que é transformador. Então, você vai ter que fazer a sua parte, se dedicar e pagar para conseguir se dedicar a absorver todo esse conteúdo. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações para você receber os próximos vídeos também. Talvez você goste de algum desses vídeos aqui do lado e sem mais. Meu nome é Breno Perrucho e esse é o Jovens de Negócios. Valeu!